Olá, gente, boa noite. Bom, pessoal, eu tinha preparado um vídeo bem interessante. Eu ia falar aqui sobre o super-homem de Nietzsche, fazer algumas análises sobre isso, que é um tema filosófico maravilhoso e tal. Mas eu tive que me reprogramar aqui, tá? Houve um fato execrável, abjeto, né? Que eu vou aqui fazer uma manifestação sobre ele, uma ponderação, porque eu acho importante, não é verdade? Mas antes de entrarmos aí na nossa questão, peço a você que acompanha o nosso trabalho aí pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta o vídeo, que compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com seu círculo de amizades, né? E também acione o sininho das notificações para que você fique sempre inteirado aqui de nossos conteúdos. Gente, como eu disse, eu tinha me programado para fazer um vídeo específico aqui sobre Nietzsche, sobre o super-homem e tal, mas fazê-lo aí, penso que amanhã eu devo publicar. É que hoje eu preciso fazer aqui uma manifestação de repúdio mesmo, tá? Aquele cidadão abjeto, execrável, né, chamado André Valadão, que se diz pastor, eu acho que se diz profeta também, não sei o que mais ele se rotula lá, ele fez uma declaração, né? Ele protagonizou ali uma declaração criminosa, antes de tudo, e desrespeitosa, desumana, torpe, ignóbil, vil. Né? Ele, durante um culto em que ele ali dirigia, né, presidia, vamos dizer, a sessão do culto, ele disse que, quer dizer, fez um ataque claro aos homossexuais e incitou que quer dizer, que fossem cometidos homicídios contra esses homossexuais. Isso parece muito exagerado de minha parte, mas não, foi exatamente o que ele disse. E veja, me parece que esse André Valadão, veja, ele tem uma capacidade fenomenal, não é? Que é a capacidade de ler mentes. Mas calma lá, não é ler mentes de seres humanos, não, é ler mente de Deus, né? Me parece que ele tem a capacidade de ler a mente de Deus, de reproduzir os pensamentos e sentimentos de Deus. O que este execrável ser disse foi o seguinte, que Deus pensa ou diz o seguinte, olha, com esse tanto de homossexuais aí, casais LGBT e tal, bom, eu não posso matar mais essa gente aí, não é? Porque fiz uma promessa, eu tenho que cumprir, eu não posso matar, mas eu jogo para vocês. Ou seja, Deus, né, isso na interpretação do Valadão, que lê a mente de Deus, né? Diz que ele não pode matar mais os homossexuais porque ele fez uma promessa. E ele cumpre com a sua promessa. Mas vocês podem. Ou seja, será que isso não é incitar um homicídio em massa de homossexuais? O que este homem... Meu Deus, eu fico até sem palavras, me fogem, quer dizer, o vernáculo nacional não é capaz, não é, de suprir a minha necessidade de expressar em relação a esse ser. Não é? Como é possível isso? Gente, eu sempre critico muito, tá? O despreparo que muitos líderes religiosos têm por aí. Líderes de segmentos religiosos têm por aí. Veja, eu penso o seguinte, a pessoa que se colocar ou for colocada na posição de liderança, né, nesse aspecto metafísico da religião, de crenças, etc., essa pessoa tem que ser muito preparada. Ela tem que conhecer muita coisa. Ela tem que ter um preparo intelectual, um preparo emocional, um conhecimento histórico religioso, né? Mas isso me parece que a cada dia vem sendo cada vez mais desprezado. E esse despreparo propicia a bandidos, a seres execráveis como esse André Valadão, né, um local de manifestação que ele não podia ter. Quer dizer, esse homem com as suas falas homofóbicas, criminosas, né, execráveis, como eu disse, vis, torpes, tudo de quanto for mais pérfido é esse homem. Com essas falas ele influencia, ele induz, tá, um rebanho de fiéis que estão ali e seguem o que ele fala. Não é verdade? E veja, nós temos problemas, falhas clássicas na fala desse homem aí. Primeiro, uma incongruência intrínseca do próprio cristianismo. Quer dizer, uma coisa absolutamente heterogênea, tá? Você colocar
a necessidade de supressão de existência de quem quer que seja, no caso foram em relação aos homossexuais, né, é o segmento evangélico. Né? Quer dizer, essas duas coisas não combinam. Né? E nós não precisamos ser aqui experts em teologia, embora eu sempre fui muito estudioso de quesitos teológicos e de filosofia cristã, eu sou apaixonado por esta área, né? Mas não precisa ter nenhum conhecimento mais avantajado para perceber o óbvio. Né? Como pode coexistir uma ideia de supressão de quem quer que seja com uma ideia de cristianismo? Não é? Isso aí o mais parvo dos parvos compreende. Né? Agora, esse homem vai e simplesmente incita a supressão dos homossexuais via assassinato. Matar. Usou o verbo matar. Meu Deus. Né? E, bom, a primeira falha é essa incongruência intrínseca. Esse André Valadão, quer dizer, será que ele já leu alguma vez as Sumas Teológicas de Tomás de Aquino? Será que ele conhece Santo Agostinho, os patrísticos? Né? Será que ele conhece Duns Scott com a escolástica? Não conhece nada. Né? É um homem despreparado totalmente, além de ser um criminoso objeto. Né? E a outra seara, eu disse primeiro, essa seara de incongruência intrínseca em relação ao próprio Evangelho de Jesus Cristo. Não é verdade? E eu sou cristão, perceba, eu sou cristão. Antes que digam, você é contra a cristão. Não, pelo contrário, eu sou cristão e me sinto envergonhado de ter um homem desse que se diz cristão. Não é verdade? Ele envergonha. Este André Valadão envergonha todo o segmento cristão, o segmento evangélico, e quando digo evangélico aqui, não estou dizendo ao segmento protestante especificamente, a todos aqueles que seguem o próprio evangelho. Esse homem é motivo de vergonha, não é verdade? O outro quesito que nós temos que evidenciar aqui é a própria prática do crime. Né? Esse homem incitou o assassinato de homossexuais. Quer dizer, como que nós podemos conceber uma coisa dessas? Né? O Ministério Público Federal brilhantemente já requisitou a instalação de inquérito policial, e isso tem que ir para frente, isso não pode ser arquivado, isso tem que virar denúncia, esse homem tem que ser condenado, não é verdade? Porque uma coisa que está acontecendo também, e sempre por parte desses pilantras, né, e desses execráveis como André Valadão, uma coisa que tem acontecido com muita frequência é usar o arcabouço cristão, religioso, lato sensu, como um escudo protetor para as barbáries que se diz. Não, eu estou no exercício de minha fé e etc e tal. Quer dizer, isto é óbvio que é uma ideia totalmente deformada e mentirosa. Não é verdade? Sem contar aquilo que eu já disse da própria contradição, da própria incongruência intrínseca. Este homem, ele não representa, ele não pode representar nenhum tipo de apologeta do evangelho. Este homem ele anda em desacordo total com qualquer ideia abstrata do próprio evangelho. Há uma incongruência material e nós temos que nos indignar com isso. Nós temos que considerar essa atitude, para além de criminosa, uma atitude inconcebível, especialmente os cristãos. Especialmente os cristãos. E não é de hoje, o histórico, a vida pregressa desse homem, desse André Valadão, já explica muita coisa. Bom, gente, esse vídeo foi no sentido de fazer esse desabafo, foi no sentido de externar a minha indignação em relação a isso, e, como eu já disse, eu uso desse espaço também para externar essas questões, porque isso não pode passar desapercebido no cenário nacional. Nós não podemos ter um homem desse dizendo essas barbáries e cometendo esses crimes deliberadamente como este homem faz, e não é de hoje. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e espero que vocês também sintam-se indignados com esta torpeza, com esta vileza que ocorreu por meio deste homem, desse André Valadão. Muito obrigado, valeu.